Irmãos, nós vamos falar hoje aqui sobre o poder da palavra. A gente tá careca de ouvir sobre isso, né? Poder da palavra. Eu já tenho falado também aqui em alguns cultos sobre isso. E o tema hoje seria palavras criam realidades. Palavras criam realidades. E é muito importante nós entendermos isso, né? Porque eu e você, nós somos frutos daquilo que falamos. Nós nos tornamos aquilo que falamos. Ou seja, o ambiente da nossa casa, o que temos, o que somos, a nossa família, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, nossa vida espiritual, a nossa saúde, tem tudo a ver com aquilo que nós falamos, porque palavras têm poder. E por incrível que pareça, mesmo sabendo disso, não sei se é por causa da cultura brasileira, nós temos dificuldades de colocar um guarda na nossa boca e pensar antes de falar, né? Às vezes nós falamos, depois pensamos, não é? E muitas vezes nós falamos reagindo a alguma situação, e quase sempre aquilo que falamos reagindo a alguma situação são palavras que não constroem, que não mudam realidades, são palavras que destroem, são palavras que não faz bem, são palavras que Deus não pode trabalhar com elas, né? Não tem como Deus trabalhar, porque é importante nós entendermos uma coisa, né? Dá um exemplo aqui, esse copo de água, isso aqui é água, o que tem aqui dentro é água, mas de que é feita a água, você sabe? Como nós chamamos quimicamente a água? H2O, né? O que é H2O? Quem sabe? São dois átomos de hidrogênio combinado com um átomo de oxigênio, transforma em água. Ou seja, hidrogênio não é água, o oxigênio também não é água, mas esses dois elementos, essas duas energias combinadas, transformam em água. É o que nós temos hoje no nosso planeta em abundância, ou salgada, doce, né? A chuva. Então, são dois elementos, duas energias que se encontram e formam uma realidade. Palavras é a mesma coisa, né? Deus nos deu esse poder de falar, e essa palavra encontra o propósito de Deus, essa palavra encontra a vontade de Deus, duas energias que se combinam, e essas palavras criam situações, criam realidade, e a gente vai comer do fruto dessa palavra. As pessoas que convivem conosco também vão comer do fruto dessas palavras. Então é muito importante a gente entender o que falamos, sabe? Sobre tudo na nossa vida, para que a gente não venha trazer destruição, não é? Mas trazer construção, trazer vida. Quer ver? Eu vou fazer um exercício aqui com vocês e em casa também. Eu sei que vocês de manhã foi difícil para as pessoas fazerem esse exercício. Vamos fazer esse exercício. Nós vamos eu vou falar umas palavras, eu gostaria que você repetisse essas palavras, observando os seus sentimentos, suas emoções. Como você se sente repetindo essas palavras, ok? Ok, irmãos? Amém? Aí em casa também, então preste atenção, vou falar, e você vai repetir essas palavras, e na medida que você for repetindo, você vai observando os seus sentimentos, observando suas emoções. Por exemplo, diga assim: eu sou feio. Alguns não falaram, né? Mas é um exercício, não é a realidade, né? Entendeu? Eu não estou falando que é uma realidade, é um exercício. Diga assim: eu sou um fracassado. Eu sou uma pessoa doente. Está vendo a dificuldade que tem? Eu sou medroso. Eu sou um pobre coitado.
Eu sou depressivo. Eu tenho depressão. Eu sou triste. Oi, irmãos, vamos, me ajuda aí. Eu sou triste. Eu sou uma pessoa irada e cheia de ódio. Eu não presto para nada. Eu nunca vou vencer. Irmãos, escuta, eu posso afirmar que essas palavras não fez bem para vocês. Concorda? E nem fez bem para mim, não faz bem para nós. Concorda, gente? São palavras negativas, né? Palavras horríveis que estamos declarando sobre as nossas vidas, não é? Mas vocês sabiam que, sem perceber, como estamos percebendo aqui no dia a dia, falamos muitas dessas palavras? Seja sincero, falamos ou não falamos? Sem perceber, falamos sobre nós, falamos sobre nossa família, sobre as pessoas, sobre nossa casa, sobre certas situações. É ou não é, gente? Ou seja, falamos sem perceber diariamente palavras parecidas com essa, e nós colhemos o fruto daquilo que nós falamos, porque nós somos aquilo que nós falamos. Ou seja, por que nós falamos? Jesus disse que a boca fala o que está cheio no coração, não é? A maioria de nós, né, tem uma mente ainda negativa, por causa, não sei, da nossa cultura, por causa da nossa tradição familiar, por causa de alguma coisa, e geralmente as nossas reações sempre são negativas. Por exemplo, a gente está fazendo um grupo para Israel, não é? Nós conseguimos o grupo mais barato dos baratos, que vai para Israel e Istambul. A primeira reação, quando nós ouvimos assim, você vai para Israel, qual é a primeira reação? Qual é o primeiro pensamento? E se der oportunidade, qual é a primeira fala? Eu vou. É essa? Eu posso. É essa? Ah, não dá não, vou não tem dinheiro. É ou não é, gente? Estamos acostumados a reagir a sonhos, a propósito de Deus em nossas vidas, a desafios que vai mudar o nosso nível. Eu usei Israel como exemplo, né? Estamos acostumados a reagir a essas coisas de forma negativa, diariamente. E muitos estão nessa situação. Tem pessoas hoje, muitas pessoas hoje, que estão vivendo o resultado das suas escolhas, resultado das suas decisões, resultado das suas palavras. Foram liberadas palavras continuamente, contra o marido, contra a esposa, contra a família, contra a vida financeira, contra tudo. E hoje as pessoas, muitas estão vivendo essa situação, ou seja, estão se alimentando do fruto das suas palavras. Por quê? Porque naturalmente os brasileiros são negativos. Vocês lembram de uma pregação que eu fiz aqui sobre o nome de Deus? Que não é eu sou o que sou, né? Mas eu serei o que serei. Lembra? Que nós ensinamos que você não, por exemplo, eu sou doente. Você não é doente. Você pode estar doente, mas você não é doente. É uma diferença muito grande. Eu estou doente. Estar é um momento. Ser é algo permanente. Então, a gente precisa vigiar. Eu estou falando isso, irmãos, de algo que eu estou vivendo. Eu não estou falando de algo que eu não estou vivendo. Porque eu estou vigiando as minhas palavras. Às vezes eu soltava muitas palavras só negativas, não é? E essas palavras faziam mal, eu estou vigiando.
tendo cuidado com o que eu falo, com a resposta que eu vou dar para certas situações, me referindo às outras pessoas, me referindo a certas coisas. Por quê? Porque eu posso destruir pelas minhas palavras, como eu posso construir. Ou seja, são duas energias, dois poderes que se encontram, a palavra e Deus, e aí constrói uma realidade, e eu vou viver essa realidade, as pessoas em minha volta vão viver essa realidade. Então nós temos, irmãos, que vigiar a nossa boca, vigiar as nossas palavras. Vamos continuar esse exercício, né? E você vai observar aí como que estão as suas emoções. Diga assim: eu sou lindo. Tem alguns que estão para baixo que nem acham que é lindo, né? Vamos lá, diga assim: eu sou lindo. Eu sou um sucesso. Aleluia. Em casa falam isso também, né? Diga: eu sou saudável. Eu sou corajoso. Eu sou próspero, eu sou rico. Aleluia. Eu sou sarado em minhas emoções. Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou equilibrado, cheio de paz e amoroso. Eu sou uma pessoa importante e preciosa. Eu sou vencedora. Como que você se sente? Falando sobre você com essas palavras, como que você se sente? Alegre, energizado, né? A gente se sente forte, é ou não é? Eu faço um exercício sempre em casa, às vezes uma vez por semana, ou mais. Quando eu vou deitar, eu deito de barriga para cima, e eu começo a ministrar em mim mesmo. Eu começo a falar: Deus me fez uma pessoa saudável. E eu começo a ministrar, eu digo, né? Os meus rins foram feitos normalmente por Deus saudável. Eles são saudáveis. Meu fígado também, eu vou falando, coração, veias, juntas, medulas, eu vou para as juntas do pé, das mãos, eu vou para o meu cérebro, eu vou para a minha visão, para a audição, para a fala, eu vou para o meu olfato, eu vou para o meu corpo todo, depois eu vou para as minhas emoções. Começo a declarar que Deus me fez saudável, Deus não me fez depressivo, Deus não me fez medroso, Deus não me fez triste, Deus me fez alegre, saudável, eu sou uma bênção. Depois que eu termino, às vezes isso dá quase uma hora, irmão. Depois que eu termino, eu viro, então começo a fazer a mesma coisa com a Arlete, a minha esposa. Depois eu faço com os meus filhos, eu faço com os meus netos, eu faço com a minha casa, eu faço com a igreja. Às vezes eu fico 2 horas fazendo isso, irmãos. Eu vou te dizer uma coisa: quando no outro, se eu vou dormir todo doendo, olha, por incrível que pareça, no outro dia eu levanto igual menino, porque eu declarei uma verdade. Amém? Eu concordei com os céus, eu concordei com a palavra de Deus, eu disse aquilo que realmente eu sou. Amém? Eu posso estar passando algumas dificuldades, eu posso estar enfrentando lutas, como todos nós enfrentamos, eu posso estar doente em alguma área da minha vida, mas aquilo não é a realidade. A realidade é que Deus me fez saudável para a glória dEle. Amém, gente? Então, isso é um exercício, é interessante que devemos fazer. Eu declaro a palavra de Deus, né? Houve um tempo que eu não estava gostando de onde eu moro, eu queria vender de qualquer maneira e mudar para uma roça. E pareceu vendedor, compradores, pareceram 2, até com dinheiro bom para comprar. E eu empolgado, e eu não falava bem da casa. Aí Deus me corrigiu e eu pedi perdão. Hoje só está os 2 velhinhos em casa, eu e a Arlete, né? Os filhos casados. A gente senta lá na cozinha que tem do lado de fora. Igual essa semana sentou eu, Arlete, e eu chamei o pastor Alex que está trabalhando aqui, né? E estava aqui a Shirley e a filha dela,
E eles vieram e nós ficamos ali, a Arlete fez o almoço, e a gente ficou ali, aí eu fiz um biscoito, que eu sou muito bom para fazer biscoito. Eu fiz a chipa paraguaia assada, uma delícia, e comemos e tudo. Quando terminou, que eles foram embora, me deu uma alegria, eu falei: Senhor, minha casa é uma bênção, que lugar maravilhoso, o Senhor está aqui, obrigado. Eu comecei a abençoar a minha casa, amém? Comecei a abençoar a minha casa. Nós temos um vizinho que é de candomblé, e incomoda aquele barulho de tambores e coisas sendo queimadas, que queimam animais, né, para oferendas, e aquilo foi incomodando, e eu falava: Senhor, liberava umas palavras lá que não era boa, né? E Deus começou a falar: não é, ele é gente, começa a abençoar. E eu comecei a abençoar, e teve um dia que eu saí à noite, um cheiro ruim, horrível, de animal queimado, e ele resolveu queimar no lado do muro, do meu muro, do lado dele, e a fumaça ia subindo, parece aquela fumaça guiada, ia subindo, ia subindo, ia subindo. Quando chegou lá em cima, a fumaça fez tipo um dedo assim, e veio para dentro da minha casa, para o meu lote. Quando veio, eu falei: não, em nome de Jesus, aqui é do Senhor Jesus, volta, volta, volta. Irmãos, a fumaça fez uma curva diante dos meus olhos e voltou, e não ultrapassou os limites da nossa casa. Palavras têm poder, amém? Palavras têm poder, palavras têm poder. Aí você começa, pega o dinheiro, o meu dinheiro não dá para nada, não dá para comprar nada, ô salário ruim, vai abastecer o carro, esse Brasil, ninguém aguenta, eu não tenho dinheiro para pôr gasolina. Você não vai ter mesmo, não? Começa a amaldiçoar: eu não consigo vender, eu não consigo fazer nada. Irmãos, temos que mudar, amém, gente? Temos que mudar. Palavras criam realidades. No hebraico, palavras são tijolos que constroem o mundo, que constroem realidades. O Senhor fez o mundo através de palavra. Haja luz, e houve luz, não é? E Ele nos deu esse poder. Vocês querem ver? Abrem em Gênesis. Glória a Deus, irmãos. Capítulo 35. A gente vai ver a história aqui da esposa de Jacó, Raquel. Gênesis 35. Eles estavam de viagem de Betel para Efrata, que é Belém, e ela grávida, e no meio do caminho ela dá à luz um filho, o segundo filho. O primeiro filho foi José, e o segundo foi esse. Diz assim: eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, que é Belém, onde Jesus nasceu, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, no seu último suspiro, o que ela fez? Deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Amém, gente? Observe como é importante palavras. A mulher está morrendo, o último suspiro, aflita, toda dolorida, e nasce um menino. Ela olha e fala com todos que estão ali: o nome dele é Benoni. Aí o pai corre e fala: não é Benoni. Ela morre, né? O nome dele é Benjamim. Escuta só, queridos, o que significa Benoni? Benoni significa filho da minha aflição, filho da minha dor. Ela colocou o nome no menino de acordo com o que ela estava passando. Imagina esse menino crescendo, porque nós somos resultado do nosso nome, irmão. Amém, gente? O nosso nome traz personalidade, o nosso nome tem história. Então, imagina esse menino crescendo: ô filho da minha dor, ô filho da minha aflição. Imediatamente Jacó socorreu e disse: não, ele não será mais Benoni, o nome dele será Benjamim,
que é Benjamim? Filho da minha mão direita, aquele que é próspero. Olha que diferença. Ele mudou a história daquele menino. Se ele continuasse deixando chamar aquele menino de Benoni, eu tenho certeza que nós não teríamos a tribo de Benjamim, que é uma das 12 tribos de Israel, porque não tinha como ter uma tribo de Benoni, uma tribo do filho da minha aflição, do filho da minha dor, não teria como. E o pai mudou a história. Não, ele não é filho da minha aflição, ele é filho da minha mão direita, ele é importante. A história dele vai ser uma história importante. Deus é com ele é amado, ele é próspero, ele é um vencedor. Vocês estão entendendo, gente? Aí, se você for ler a história de Benjamim, que foi o filho caçula de Jacó, você vai ver que foi ele o instrumento de Deus para aproximar José, o seu irmão, não é? Que fora vendido para o Egito e que agora era governador no Egito, para aproximar José dos seus outros irmãos e do seu pai. Ele foi o responsável para trazer toda a família de Jacó para morar no Egito. Imagina se isso seria possível acontecer se ele fosse filho da minha aflição, filho da minha dor. É impossível. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o nome, aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós falamos, tem que ser pensado, tem poder, pode mudar a realidade. A realidade desse menino foi mudada com isso aí. Mas se você for continuar a história de nome, só mais um aqui para vocês, vocês vão ver em Gênesis 4, abra aí, Gênesis 4, quando Adão e Eva têm relações sexuais, eles têm 2 filhos, né? Então, 2 filhos. O primeiro filho chama Caim e o segundo filho chama Abel. Escuta, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Observe isso. Caim trouxe o quê? Do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Deus não recebe fruto da terra como oferta? Recebe. Mas ele não trouxe primícia. Amém? Ele não escolheu os primeiros frutos. Ele simplesmente pegou lá umas melancia, uns negócios e levou para o Senhor. Porque isso era o caráter dele, a personalidade dele. Mas continua aqui: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. O que aconteceu? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descai o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Que história triste, não é? O que significa o nome Caim, gente? É muito importante a gente entender isso. Alguém diz que foi a primeira pessoa deprimida na terra, foi Eva. E eu quase que concordo com isso, porque ela, com seu marido, foi expulso do Éden. Eles tinham tudo no Éden, comunhão com Deus, e agora estavam numa terra seca, que eles tinham que cavar, terra que produzia espinhos, que produzia mato, eles tinham que trabalhar ali, não é? Do suor deles, eles tinham que comer. Então eu creio que ela estava meio depressiva, porque ela sabia que foi ela a causa desse pecado. Aí tem o primeiro filho. O que ela faz? O nome dele é Caim. O que significa Caim? Canto fúnebre. Espada, aliás, canto fúnebre, lança que mata. Canto fúnebre, lança que mata. Olha que nome! O menino
carrega essa personalidade. Ele se torna realmente um canto fúnebre. Ele se torna realmente essa lança que mata, ao ponto de matar o seu irmão. E os seus filhos, como Lameque, matou mais pessoas do que ele. E Abel, o que significa Abel? Meu fôlego, minha respiração, meu filho. Eu fico imaginando Eva falando assim: ô canto fúnebre, vai lá e pega água no riacho para a mãe. E o canto fúnebre vai lá e pega água, né? Ô canto fúnebre, pega uma ovelha lá para a gente fazer um guisado aqui. Mas falava com outro filho: ô minha respiração, ô meu sopro de vida, ô meu filho, vai, pega água para mim. E Caim cresceu nesse ambiente com um nome horrível, como cresceria Benoni, se o pai não intervisse. E como não houve intervenção de Adão, o que aconteceu? Ele se tornou isso aí. Ele viveu desleixado, apesar dos dois terem aprendido as regras de ofertar com seus pais, porque seus pais aprenderam com Deus, aprenderam a oração, aprenderam a adoração, aprenderam quem era Deus, a criação. Apesar dos dois terem aprendido tudo isso com seus pais, ele não viveu isso. Ele pegou o pior fruto. Ele não pegou as primícias e leva para Deus de qualquer maneira, e Deus não quer, não aceita, rejeita, tanto Caim como também sua oferta. Já Abel era diferente, ele foi criado com carinho, com amor, com um nome maravilhoso, sua personalidade foi formada. E o que Abel faz? Abel é cuidadoso, ele sabe como agradar a Deus, ele prepara a oferta da primícia do seu rebanho para o Senhor, o mais gordo animal, o mais puro animal, ele leva para o Senhor se agrada dele. O que acontece com Caim? Nós lemos, ele fica irado, descai o seu semblante, e Deus então aparece e fala com ele assim: por que estás irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que o bem virá a ti, mas se procederes mal, eis que o pecado está à porta, não é? Mas cabe você dominá-lo. Irmãos, aqui existe uma verdade tremenda, uma verdade maravilhosa. Existe uma palavra no hebraico que é kavaná. Diga comigo, kavaná. K-A-V-A, kavaná, que significa, essa palavra significa intenção do coração. Deus viu a intenção do coração de Caim, viu que era mal, que era mágoa, que era ira, que era ódio. Deus viu, e Deus deu uma chance para Caim mudar. Deus fala com Caim antes de Caim cometer o assassinato. Existe algo tremendo, irmão, nos nomes. Por exemplo, Adão, né? Adão significa humanidade ou humano. Adão, a palavra Adão no hebraico é composta de duas palavras. A primeira palavra significa semelhante, a segunda palavra significa pó. A primeira palavra significa semelhante a Deus, ou semelhante aos céus, a sua origem, a nossa origem. E a segunda palavra é semelhante ao pó, terra, vermelho, sangue. Então Deus estava dizendo o que para Caim? Escolha ser semelhante. Toma a decisão de ser semelhante. Não toma a decisão de ser pó, porque isso vai fazer mal para você. Cabe a você o poder de dominar você mesmo. Eu já te dei essa capacidade de você dominar, de você mudar a sua história. Deus deu oportunidade para ele, irmãos. Eu não sei quanto tempo Deus conversou com Caim, mas Deus conversou com ele com amor, revelando o que estava no coração dele, e chamando à existência a parte celestial de Caim. Mas o que acontece? Caim resolve, decide fazer o que? Seguir a parte do pó, a parte do sangue, a parte da terra, a parte humana, e ele não se torna semelhante. Irmãos, isso é terrível, porque quase todos os dias nós temos decisões assim. Quem vai decidir? A gente vai decidir para o lado do pó, da terra, do sangue, com a ira, com a mágoa, liberando palavras que destroem, ou vamos decidir pela nossa semelhança celestial, igual a Deus, nossa origem celestial. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que muitos hoje
sofrem porque escolhem ser pó. Esquece que são semelhantes a Deus, esquece que foram feitos do céu, que sua origem é o céu, não é? Não é somente a terra. E sofrem seus corpos. Tem pessoas doentes que carregam a doença, porque fala disso como se fosse parte dela. Tem pessoas pobres que carregam a pobreza, porque fala disso como se fosse parte dele. Tem pessoas depressivas, porque fala de depressão como se fosse uma realidade dela, e não é. Tudo isso faz parte do pó, faz parte do sangue, da terra, mas nessa pessoa existe algo tremendo, que é em nós, que está em nós também, que é a parte celestial. Somos semelhantes a Deus, fomos feitos iguais a Deus, né? Semelhantes a Deus, semelhante à sua imagem. E quase ninguém recorre a tomar decisão e a falar de acordo com a semelhança, mas fala ao contrário, não é? Olha o que diz aqui o livro de Provérbios, abre aí por favor, capítulo 18, versículo 21, e a gente vai concluir essa palavra. Quem está entendendo essa palavra, irmãos? É muito sério, né? É muito sério. Abriram aí? 18, 21. Na minha tradução, eu peguei a versão atualizada e revista, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Vamos repetir? Vamos lá? A morte e a vida estão no poder da língua. E a quem bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? A gente pode dizer o seguinte, a gente pode traduzir esse versículo falando assim: a morte e a vida, ou a destruição ou a construção, está no poder das palavras, né? E aquele que utiliza bem as palavras, muda a sua realidade, é transformado, transforma a realidade. A gente pode falar isso, né? Essa palavra aqui, a palavra, né? No hebraico é davá, D-A-V-A-R. Eu estou falando muito de hebraico, porque eu estou estudando hebraico, né? Estou estudando a Bíblia já em hebraico. E você fica surpreso quando você vê. Então a palavra davá é a palavra que significa palavra, né? Eu fui pesquisar no hebraico o que é no dicionário, o que significa da palavra davá. Davá significa palavra, fala, dito, decreto. Palavra, fala, dito, decreto. Ou seja, quando você fala, quando eu falo, nós estamos decretando. Amém? Nós estamos decretando, é um decreto, né? Existe decreto presidencial, não existe? O nosso é maior do que o decreto presidencial, porque Deus nos deu maior autoridade. Amém? Então, eu posso decretar a falência da minha família, como eu posso decretar o sucesso da minha família. Amém? Eu estava levando meu filho mudou para o castelo, para um apartamento, e ele está sem carro, ele não quer carro. E eu fui dar carona para ele ontem, que ele faz aniversário dia 27, e eu fui dar carona para ele, eu estava andando, e numa conversa lá, ele falando assim: pai, o Senhor tem nos abençoado, né? Eu falei assim: olha, interessante isso, né, Réu? Porque meu nome é Edmundo. Sabe o que significa Edmundo? Aquele que prospera, o guardião da prosperidade, aquele que é próspero. Falei, que interessante, olha. E realmente tudo que Deus coloca no meu coração como intenção, ele se torna realidade. Por quê? Poder do nome, poder das palavras, né? Ele falou: é mesmo, pai, né? Então é muito importante isso, a gente entender. Ele está trabalhando para tirar a cidadania europeia, italiana, né?
Porque os avós da Arlete, tanto de pai como de mãe, são italianos. Ele está trabalhando, caladinho lá, já está com toda a documentação, né? Já está aprendendo falar italiano, já ora em italiano, está aplicado, está fazendo. Aí eu fui na casa dele, lá no escritório, porque ele trabalha home office, e no escritório dele tem tipo uma cartolina, e essa cartolina tem a árvore genealógica, minha, da mãe dele, e tem os sonhos e as visões que Deus colocou no coração, e ele está orando, declarando essas palavras e trabalhando. E aquilo que as pessoas que faz isso, gasta muito dinheiro, ele não gastou nada praticamente, porque ele pediu tudo por internet, e leva mais de 3 anos para pegar a cidadania. Em 4 meses ele está quase pegando a cidadania. Vocês estão entendendo, gente? O que é a postura da pessoa, né? Agora, por que meu filho é assim, irmãos? Porque minha filha é assim. Eu não estou puxando sardinha para o meu lado, não, porque tiveram pais que abençoam, pais que declaram sobre eles a bênção de Deus, não é? Pais que instruem, pais que falam dessa palavra de vida para eles, não é? Eu sempre disse, vocês vão vencer, vocês são bênção, não é? Vocês vão conquistar, vocês vão ter aquilo que o pai não teve, vocês vão ser maiores do que o pai, porque é minha geração. O Senhor diz que abençoa até 1000 gerações daqueles que amam Ele. É minha geração, que vem os netos, vem os bisnetos, e é algo tremendo. A Giovana vai fazer 11 anos, parece, não lembro bem, mas é isso, né? 11 anos, e você fala com ela assim: Giovana, e aí, está preparada para morrer e ir para o céu? Ela fala: eu não vou morrer, eu vou encontrar com Jesus Cristo nos ares. 10 anos, ela está dizendo o quê? Eu creio que Jesus Cristo virá, eu creio em Jesus Cristo. Onde que ela aprendeu isso, se não foi na família? A declarar a palavra de Deus, não é? A abençoar essa palavra maravilhosa e poderosa. Irmãos, então, em nome de Jesus, aprenda isso. Cuidado com o que você fala, cuidado. Eu tive que trocar, pastora Heloísa, muitas palavras. Na hora da ira, eu falei de alguma situação, de algumas pessoas, igual Caim. Eu tive que trocar, que eu sabia que aquelas palavras não iam fazer bem para aquelas situações ou aquelas pessoas. Eu tive que trocar. Falei: Deus, me perdoa, essa pessoa não é isso, ela é uma bênção. Eu comecei a orar, a abençoar, a declarar a vitória do Senhor, né? Porque eu tenho consciência de que minhas palavras têm poder, como também as suas palavras têm poder. Amém? E para concluir, em Colossenses, abra aí por favor, Colossenses, a gente vai concluir essa palavra aqui. Deixa eu abrir aqui Colossenses. Glória a Deus, capítulo 4, versículo 6. Irmão, você não tem legalidade para sair daqui e continuar falando o que você fala. Se você fala negativamente, você não tem essa autoridade. Você tem que mudar a sua história. Amém, gente? Amém? Mudar a história da sua vida, mudar a história da sua família. Amém? Mudar a história. Antes de ler aqui, eu fico vendo meu filho trabalhando para ir para lá, pegar a cidadania e tudo. Quem abriu esse caminho? Eu. Sempre eles viram, né, falando essas coisas. Então, é muito importante você saber isso. Colossenses 4,6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O que diz? Que a minha palavra, a sua palavra, deve ser sempre agradável, temperada com sal, equilibrada, não é? Para saberdes como deveis responder a cada um. Então o poder da palavra é tremendo o que o Senhor está dizendo. E para concluir aqui,
Se você for procurar, você sabe que o hebraico é a língua que Deus fala, você sabe disso, né? Deus fala hebraico, Jesus falou hebraico, o Antigo e o Novo Testamento foram escritos em hebraico, né? Um dia eu ensinei isso aqui. Deus Santo cria uma língua sagrada, uma língua santa, que é o hebraico, para se comunicar. E depois Ele cria uma terra santa, que foi essa terra. Depois Ele cria um povo santo, um povo dele nessa terra, para que se comunique com Ele, né? Deus Santo cria uma língua santa, uma terra santa, um povo santo, para se comunicar com Ele. Então, o hebraico é chamado de sagradas letras. Timóteo fala aliás, Paulo fala com Timóteo assim: você sabe as sagradas letras desde a infância. Então, o hebraico é a língua de Deus, é a língua sagrada, é a língua santa. É tão santa que não existe uma palavra para você xingar alguém no hebraico, igual no português tem, miserável, desgraçado, lá. No hebraico não tem uma palavra que possa xingar alguém, porque é santa. Não tem como ter uma palavra pessimista, negativa ou de xingamento, não tem, né? Mas existe o significado da palavra xingar no hebraico, que é a palavra macaléu. Macaléu significa tirar a essência do outro, a essência de Deus do outro. Então, vamos supor que o hóspede fica irado lá e, um exemplo, xinga alguém no serviço dele, ou xinga alguém próximo dele. Quando ele faz isso, ele está tirando a essência de Deus dessa pessoa, está esvaziando a essência de Deus dessa pessoa. Por isso que o hebraico não tem como xingar, não é? Por quê? Porque são palavras que edificam. O hebraico são tijolos que constroem o mundo, são palavras que constroem o mundo. Você é aquilo que você fala, sua família é aquilo que você fala, seu trabalho é aquilo que você fala, o Brasil é aquilo que você fala, sua vida financeira é aquilo que você fala, o seu corpo é aquilo que você fala. Amém? Então, vigie o que você fala, põe guarda na sua boca, né? Para você não reagir com palavras, mas para que você pense antes, e você libere sempre palavra de fé, palavra que constrói, não é? Palavra de vida, porque aí o elemento poderoso da palavra, a energia, né, da palavra, vai se unir com o poder de Deus e criar uma realidade. Amém? Uma realidade nova para você. Não importa onde você está, em casa, não importa até que nível você desceu, não importa até quantas grades você mesmo colocou com as suas palavras e escolhas em volta de você, e hoje você está preso. Não importa. O que importa é que hoje pode recomeçar. Amém? Pode recomeçar. Muda a chave. Faz assim comigo assim: vou mudar a chave na minha mente. Faz assim: vou mudar a chave na minha mente. Muda a chave na sua mente. Amém? Muda a chave, para que você possa ser um agente de Deus nessa história e ter uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida saudável. Você vai ter alegria de ver seus filhos crescerem felizes, cumprindo o propósito de Deus, a vontade de Deus. Seus netos nascerem e você vai colocar eles no colo, como nós já colocamos, não é? E dar beijo e falar: vovô te ama, vovó te ama. Eu não posso fazer mais, só com a Giovana, o outro já está grandão. Ele me abraça e me aperta, eu para de apertar, Gui, que já está maior do que eu, né? Então, sua história vai mudar, você vai ter dinheiro, você vai ter uma vida diferente, uma vida nova, não é? Você vai ter uma vida saudável. Você pode estar doente temporariamente, mas você não é doente. Você pode estar depressivo temporariamente, mas você não é depressivo, não é? Você pode estar precisando de dinheiro temporariamente, mas você não é pobre, você não é miserável. Você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso, que te criou para reinar com Ele aqui nessa terra, para expressar, né, o seu caráter, a sua essência aqui nessa terra. Então para de viver muito pó, terra, sangue, e passa a viver
A outra parte, semelhança, 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 semelhança. Eu sou semelhante ao meu Pai. Eu fui feito do céu. Sabe o que os cientistas falam? Que o ser humano foi feito das estrelas. Quem já ouviu isso? Os cientistas falam, o ser humano foi feito de material das estrelas. Tem um programa do Discovery que fala isso. Descobriram que no ser humano existe a essência das estrelas. E eu, no primeiro dia que eu ouvi isso, falei, esse cara é mentiroso, como é que pode falar isso? Hoje eu entendo, realmente, nós somos feitos de material das estrelas, que nós somos celestiais, amém? Somos celestiais, nós somos feitos à semelhança do Senhor. Quem entendeu essa palavra? Quem recebe essa palavra? Amém? Quem pode viver essa palavra a partir de hoje? Amém? Você pode até pensar assim, mas eu sou assim, é meu impulso, eu sou desse jeito. Não! Você não é pior do que Caim. E Deus falou que Caim podia dominar. Você também pode dominar. Cabe a você tomar essa posição. Você tomando essa posição como eu tomei, você vai falhar algumas vezes, você vai errar algumas vezes. Porque você tem que ter a prática, né, disso. Mas na medida que você for errando, arrependa, troca as palavras. Arrependa, troca as palavras. Arrependa, troca as palavras. Até quando chegar um dia em que não sairá da sua boca nenhuma palavra de destruição, nenhum xingamento, nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra má. Até chegar um dia que sairá da sua boca somente a palavra de Deus. A palavra que constrói. Os tijolos que vai construir uma nova realidade na sua casa e na sua família. Amém? Amém? Feche os teus olhos onde você está. Curve a tua cabeça. Pensa nessa palavra que você recebeu aqui hoje. O que você pode fazer? Primeiro, pedir a Deus para sondar o teu coração. Eu tenho certeza que todos nós, em momentos, temos liberado palavras de destruição. Se isso tem acontecido, peça perdão a Deus, arrepende, peça perdão a Deus, peça a Ele para, anular essas palavras, e trocar essas palavras por palavras de vida, palavras de bênção. Você não deseja a morte de ninguém, você não quer vingar ninguém, você não quer que alguém morra de doença ou atropelado, você não quer ninguém pobre, você não quer ninguém miserável, você não deseja, você não quer isso, você quer a vida, você quer a vida. Sua família não são miseráveis, sua família é uma bênção. Seus filhos, suas filhas, seus pais, seus irmãos são bênção. São bênçãos de Deus. Então, conversa com Deus, você vai começar uma nova história, reconstruir uma nova história. Pai, nós te damos graça, nós te louvamos por esse domingo, último domingo do mês de julho, esse dia frio, esse inverno, essa estação em que nós nos recolhemos, que parece que não dá fruto, essa estação que parece que as árvores morreram, que parece que não vai ter vida. Pai, essa palavra coincidiu justamente com essa estação. Pai, em nome de Jesus, volta os teus olhos para nós, que haja o teu kavaná, que o Senhor sonda o nosso interior, a verdade que há dentro de nós. O Senhor sabe quais palavras liberamos para nós mesmos de destruição e que estamos comendo do fruto dessas palavras. O Senhor sabe quais palavras liberamos para a nossa família e que eles estão comendo do fruto dessa palavra. O Senhor sabe quais palavras que liberamos para as pessoas próximas, nosso trabalho, nossa casa, a igreja, o Brasil, nossa cidade. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, momentos em que reagimos com ira, com ódio, com mágoa, ou momentos em que fomos negligentes e que liberamos palavras de morte, de destruição. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus Cristo. Purifica as nossas vidas, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Anula essas palavras, Pai. Anula essas palavras de destruição que foram liberadas
para as diversas áreas que o Senhor sabe. E nós mudamos essas palavras, Senhor. Nós mudamos essas palavras. Queremos declarar vida, saúde, prosperidade, uma vida de sucesso, uma vida de poder, uma vida ministerial da manifestação com os dons do Espírito. Queremos declarar, Senhor, almas convertidas a Ti. Queremos declarar lugares transformados através das nossas vidas. Queremos declarar uma família saudável, um lar cheio do amor paternal, cheio do amor maternal, cheio do amor dos filhos, em nome de Jesus. Ensina-nos a construir a nossa história. Queremos construir essa nova história, Pai. Em nome de Jesus, abençoa tanto os irmãos que estão aqui, como aqueles que estão em casa. Que o Senhor coloca em nossa boca uma trava, coloca em nossa boca um guarda, como Davi orou dizendo: coloca um guarda em minha boca, para que nós não venhamos proferir outras palavras a não ser vida, a não ser palavras que constroem, que mudam as realidades, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, quantos que estão aqui participando desse culto, tanto presencial como online, que já poderiam estar longe, em outro nível, Pai, já poderiam estar desfrutando as bênçãos do Senhor, mas não estão, porque liberam palavras de morte, Senhor. Mas muda a história dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar que esse povo é sarado, que esse povo é saudável, que esse povo é abençoado. Eu quero declarar que esse povo tem um bom depósito no céu, e que eles podem acessar esse bom depósito em qualquer momento, onde existem as bênçãos de Deus para as suas vidas. Eu quero declarar, Senhor, força, que esse povo é um povo forte, não é um povo medroso, não, Senhor, não é um povo tímido, mas é um povo corajoso. Eu quero declarar, Senhor, que os filhos dos irmãos dessa igreja não são filhos da perdição, mas são filhos da salvação, são benditos do Senhor, são filhos e filhas que frutificarão, que viverão a sua vontade aqui na terra. Eu quero declarar, Senhor, nos lares e nas famílias dos irmãos dessa igreja, paz, alegria, harmonia. Senhor, eu quero declarar prosperidade sobre esses lares, sobre essas famílias, o aumento do amor da esposa para com o esposo, do esposo para com a esposa. Quero declarar que Jesus lançou fora todo medo, e aqueles que estão presos pelo medo por causa dessa pandemia são livres em Jesus Cristo, para viver de maneira responsável, para viver de maneira que não perca a chama, para viver de maneira que a brasa não apague, para viver de maneira que agrada a Ti, Pai. Pai, essas palavras são liberadas sobre essas famílias, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, nós vamos liberar uma palavra e vamos terminar o nosso culto. Fique de pé em seu lugar, em nome de Jesus. Levante tua mão, se você pode fazer isso, feche os seus olhos e diga: eu sou saudável em meu corpo físico e em minhas emoções, em meus sentimentos. O Senhor me fez saudável. Diga: eu sou uma bênção, eu sou bendito do Senhor. Nesta terra existe um depósito celestial, cheios de bênçãos, que eu posso acessar qualquer momento com as minhas palavras e trazer a realidade, trazer a existência essas bênçãos para a minha vida. A minha família é uma bênção, a minha família é saudável, a minha família é uma família de paz, é uma família sagrada, é uma família abençoada. A minha casa é do Senhor,
quem habita na minha casa são os anjos de Deus. Praga nenhuma chegará à minha casa. Deus guardará a minha casa de toda a intenção do inimigo, de toda a maldade dos demônios, de toda a iniquidade do mundo. Na minha casa eu abro as portas para entrar a bênção do Senhor, para entrar a alegria do Senhor. A minha vida financeira é uma bênção. Eu sou próspero. Eu estou no lugar exato que Deus quis que eu estivesse neste momento. Eu sou uma bênção. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Eu sou filho de Deus. Eu tenho aliança com Deus. Meus pecados foram perdoados. Eu não carrego culpa em minha mente. Eu sou livre de toda acusação, porque dos meus pecados o meu Pai não se lembra mais. Eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou casa de Deus. Deus mora em mim. Eu sou santo. Eu sou uma bênção. Eu estou assentado em Jesus Cristo, nas regiões celestiais. Acima de mim, só a glória de Deus. Abaixo de mim, todos os meus inimigos, todo o mal, toda a iniquidade. Eu reino pela fé aqui nessa terra. Eu sou a carta escrita de Deus aqui nessa terra. Eu exalo o bom perfume de Cristo para as pessoas que eu convivo. Eu sou uma bênção. A minha cidade é uma bênção. A minha nação é uma bênção. Vai prosperar, vai crescer. O mal não aumentará, a iniquidade não aumentará. A igreja do Senhor no Brasil é próspera, é abençoada. Os seus pastores são bênção. São homens e mulheres de Deus que ministram a palavra de Deus. Os seus pés são formosos. Eles constroem. A igreja de Jesus no Brasil é a lâmpada do Senhor que ilumina a nossa terra. O Brasil está cheio da glória do Senhor. Eu faço minha as palavras dos serafins em Isaías capítulo 6, que disse: toda a terra está cheia da sua glória. Eu digo: o Brasil está cheio da glória do Senhor. Belo Horizonte está cheio da glória do Senhor. O meu bairro está cheio da glória do Senhor. A minha rua está cheia da glória do Senhor. A minha casa está cheia da glória do Senhor. A minha família está cheia da glória do Senhor. Eu abençoo, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Uma chave foi mudada. Uma chave foi mudada. Amém? Vamos voltar para casa animados, fortalecidos, bonitos, saudáveis, vencedores, corajosos, prósperos, sarados, e viver essa semana para o Senhor. Amém? E na semana que vem estaremos aqui em nome de Jesus.